Na aula de hoje, iremos estudar a lei de Coulomb. Ela relaciona a força, as cargas elétricas e a distância entre as cargas elétricas. Seu nome é uma homenagem a Charles Auguste Coulomb, que realizou diversos experimentos com a balança de torção e enunciou a lei de forças para as cargas elétricas. Coulomb conseguiu estabelecer a seguinte relação: a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas e é proporcional ao produto das cargas. De suas observações experimentais, ele concluiu que o módulo da força elétrica é dado por F é igual a K, uma constante de proporcionalidade, que é chamada constante de Coulomb, é igual a Q1, Q2, o produto das cargas, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. No formato vetorial, nós podemos escrever que a força elétrica é igual a constante de proporcionalidade, constante elétrica ou constante de Coulomb, vezes a carga Q1, carga Q2, dividido pelo módulo do vetor R12 ao quadrado vezes R12 dividido pelo módulo de R12. Nesse formato, eu preciso conhecer a distância do meu referencial até a carga 1 e a distância do meu referencial até a carga 2 e estabelecer o vetor que liga a carga Q1 até a carga Q2. Nesse formato, eu estou calculando a força exercida sobre a partícula 2 devido à partícula 1. Ok? Então, para exemplificar isso, eu tenho o meu referencial em algum ponto, eu vou chamar de O, e eu tenho a posição da partícula 1, Q1, dado pelo vetor R1, e a partícula 2 em um outro ponto, que tem vetor posição R2. Então, a distância entre as cargas é dada pelo vetor R12. Então, sai do vetor 1 e vai até o vetor 2. E esse é o vetor R12, que é o que nós precisamos para calcular a força eletrostática. Conhecendo quem é R1 e quem é R2, eu posso escrever que R12, o vetor R12, é igual ao R2 menos o R1. Para ficar fácil para decorar, se é R2 menos R1, é sempre você usar o final menos o inicial, ok? Então fica bem fácil, ó. Final menos o inicial. Dessa forma, eu tenho que a força está sendo exercida sobre a carga 2, ok? Então, agora eu preciso calcular quem é o módulo do vetor R12. Para calcular o vetor módulo, o módulo do vetor R12, eu preciso conhecer quem é o vetor R1 e quem é o vetor R2. Então, eu vou chamar de R1 a posição da carga Q1, que é dada por x1 na direção y, mais y1 na direção j, mais z1 na direção k. E a posição da partícula 2 é igual a x2 na direção y, mais y2
na direção J mais YZ2 na direção K. Calculando o vetor R12, eu tenho que R12 é igual a x2 menos x1 na direção I, mais y2 menos y1 na direção J, mais z2 menos z1 na direção K. Calculando o módulo, eu tenho que o módulo do vetor R12 é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos z1 ao quadrado, fecha a raiz. Tendo o meu módulo do meu vetor R12 e o vetor R12, eu consigo determinar qual é o vetor força elétrica que age entre duas cargas num espaço qualquer. Ok? Então, aqui, a direção da força na partícula 1 e na partícula 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui embaixo. Então, vamos imaginar que eu tenho uma carga Q1 aqui, Q1, e uma carga Q2 aqui. A força que Q1 exerce sobre Q2 aponta na direção da linha que une as duas cargas, ok? E a força que Q2 exerce sobre Q1 também está na mesma direção, só que em sentido inverso. Se as cargas tiverem o mesmo sinal, ok? Se as cargas tiverem o mesmo sinal, as setinhas vão ficar dessa forma, tá? Contrárias, e você vai ter repulsão eletrostática. Então, eu vou colocar aqui, ó, sinal positivo, ou sinal negativo, sinal negativo. Agora, se as cargas tiverem sinais trocados, o que vai acontecer agora é que você tem uma atração entre as cargas. Então, eu vou ter que a força exercida por Q1 sobre a partícula Q2 aponta nessa direção. E a força exercida por Q2 sobre Q1 aponta nessa direção. E a situação que eu tenho aqui é negativo, positivo ou positivo, negativo. Então, percebam que o sinal da carga vai interferir somente no sentido da força. A direção continua sendo o mesmo. Essa notação ela é muito conveniente para quando a gente está trabalhando com as cargas em qualquer sistema de referencial. A gente sempre pode escolher o nosso sistema de referencial conveniente para que facilite a resolução do problema. Por exemplo, se eu tiver duas cargas qualquer no espaço, vou chamar essa de Q1 e essa de Q2, eu sempre posso pegar o meu referencial e falar assim, ó, o meu referencial está aqui. Está sobre a linha que une as duas cargas. Essa aqui é a direção X. De tal forma que a componente Y e Z se anulam. Então, a força eletrostática aqui só vai estar na direção X. Percebam que se eu escolher um outro sistema de coordenadas, eu vou precisar incluir tanto as componentes x, y e z, como, por exemplo, um sistema de coordenadas que esteja aqui.
Se eu escolher o sistema de coordenadas dado pela a cor verde, eu vou ter que representar a posição de Q1 e Q2 por pelo menos duas coordenadas, x e y. Enquanto que se eu escolher no eixo x, sobre a linha que liga as duas cargas, eu preciso definir apenas a coordenada x. Agora, o problema começa a ficar mais complexo quando a gente começa a acrescentar mais cargas ao meu sistema. Agora, imagine que em vez além da carga Q1 e Q2, eu tenho uma terceira carga Q3, certo? Agora, não tem como eu escolher um sistema de coordenadas onde eu use apenas um eixo coordenado. Então, eu vou ter que escolher um outro referencial, que é a direção Y, né? Que eu vou chamar aqui de direção Y, tomando que as partículas aqui estão no plano, né? Então, vou escolher agora convenientemente o meu eixo Y numa posição em que ela passa exatamente pela carga Q3 e forma um ângulo de 90 graus com a linha que une a carga Q1 e a carga Q2. De tal forma que a componente x da carga 3 é nula. Agora, se eu quiser saber qual é a força total que age sobre a carga 3, eu vou usar o princípio de superposição para a força, que ela vai ser a força devido à interação entre a carga Q1 e a carga Q3, e a força entre a interação entre a carga Q2 e a carga Q3, de tal forma que a força total sobre a partícula 3, sobre a carga 3, vai ser igual à força devida a 1 faz sobre 3 e a força que 2 exerce sobre 3. Ok? Existe uma outra notação em que a gente escreve a constante de proporcionalidade com outros símbolos, né? Com em outra notação matemática. E eu tenho que K é igual a 1 sobre 4π ε0, onde ε0 é conhecido como sendo a permissividade elétrica do meio e ele depende de qual meio você está. Nesse caso, a gente está trabalhando que as partículas estão no vácuo e por isso tem ε0 que é referente ao vácuo. A unidade dessa constante é um Newton por Coulomb quadrado, metro quadrado, tá? E o valor dessa grandeza, esse K, essa constante, ela é igual a 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Você pode arredondar isso para 9 vezes 10 a nona. Ok? Então, a nossa aula termina aqui. No próximo vídeo, vou trazer alguns exemplos para vocês de aplicação da força elétrica. Até a próxima e valeu!